Agora mesmo, uma bomba mundial. O Kremlin sob ataque sexto. Esse plano secreto dos Estados Unidos vai colocar Moscou de joelhos. Choque. Trump tirou seu trunfo. A Rússia está à beira da rendição. Isso você precisa ouvir. Urgente. A OTAN anunciou. Começou algo terrível. Uma nova catástrofe com um submarino russo bem no coração da Europa. Os militares da aliança foram colocados em alerta. Aviação e frota em combate. Isso já explodiu nas redes. Choque. Golpe decisivo contra a Rússia vindo de Paris. A França decidiu. A arma de neve já está a caminho da linha de frente. Um monte de presentes para as forças armadas da Ucrânia. Ucrânia e Estados Unidos fizeram o inacreditável. Uma nova invenção mortal invade o campo de batalha. Os russos já estão em pânico. A mina ucraniana já está no céu. O destino da guerra está sendo decidido nestes minutos. Imagens de primeira linha que quebram a internet. As forças armadas ucranianas estão derrotando a Rússia em Donbas. Os ocupantes estão fugindo. Seus equipamentos estão abandonados. A escavação está a todo vapor. Sensação. O Kremlin está preparando um golpe fatal de Engels. A inteligência ucraniana vazou algo inesperado, mas as forças armadas já sabem como esmagar esse plano. Uma armadilha de fogo para o inimigo. Tudo isso a seguir na nossa edição. Ponto quente. Aconteceu. Trump está indo para cima de Putin. Os Estados Unidos transferem seu cenário de ataque de Hamas para a Ucrânia. Isso vai forçar o Kremlin a capitular. Isso nunca aconteceu antes. Os Estados Unidos têm um trunfo na manga. Como Washington colocará Moscou de joelhos? Todos os detalhes chocantes. Olhar. Paz através da força. É assim que Trump caracteriza o plano de paz para acabar com a guerra em Gaza. O presidente americano ainda conseguiu alcançar a paz no Oriente Médio. E embora ainda haja muito trabalho a ser feito, o Hamas não vai desistir tão facilmente. Esse foi o triunfo de Trump. Agora ele anuncia que os Estados Unidos vão se concentrar na resolução da guerra na Ucrânia. Trump não quer perder tempo à toa. Ele está animado agora e quer seguir em frente. Ele está determinado a novas façanhas pacificadoras. Que Deus ajude. Qual é a essência da doutrina Trump? A pressão funcionou sobre o Hamas. E é exatamente essa lição, como escreve o Wall Street Journal, que Trump precisa tirar da resolução do conflito no Oriente Médio. A lição sobre a necessidade de pressão. Para parar as hostilidades na faixa de Gaza, Trump pressionou o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto Catar, Egito e Turquia, por sua vez, influenciavam o Hamas, ameaçando limitar o apoio diplomático ao grupo. Ao mesmo tempo, a operação militar de Israel na faixa de Gaza continuava. Uma pressão semelhante sobre a Rússia por parte de Trump ainda não aconteceu. E embora os Estados Unidos tenham imposto altas tarifas contra a Índia e um parceiro comercial de Moscou, não houve novas sanções contra a Rússia. Mas agora os especialistas estão otimistas. Isso inspira feitos pacificadores. Isso é óbvio. Ele já anunciou que vai se dedicar também ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Afinal, tanto a guerra na faixa de Gaza quanto a guerra russo-ucraniana são questões diretamente ligadas à reputação política de Trump. E aqui existe um impulso positivo que pode ser aproveitado. E o fato de isso inspirar Trump é óbvio. A mídia ocidental também acredita que, após o acordo entre Israel e o Hamas, Trump pode aumentar a pressão sobre a Rússia. Um bom sinal são também as próprias declarações de Trump sobre sua intenção de se envolver na guerra russo-ucraniana. E ainda tem um encontro entre os líderes ucraniano e americano, que deve acontecer já no dia 17 de outubro em Washington. Zelensky está indo para os Estados Unidos. Zelensky já confirmou, Trump confirmou, e nossa equipe já foi preparar a visita. Bom, não dizem o que vai acontecer, mas já adianto, negociações de paz, o encontro é importante. Não são questões técnicas, não é só dinheiro, nem só detalhes. Isso faz parte dos acordos de paz. Esses detalhes são o que pode levar a paz mais rápido, fazer a Rússia sentar à mesa de negociações. E, nesse caso, o plano de paz de Trump para acabar com a guerra em Gaza pode se tornar o precedente necessário que ajudará a encerrar a guerra na Ucrânia. Pelo menos, em parte, na Europa esperam que Trump use a mesma tática empregada em Gaza para deter a agressão da Rússia. Isso dá a Trump enormes oportunidades para resolver outros grandes conflitos. Agora ele se estabeleceu como um árbitro e pacificador eficaz. Para resolver a questão russo-ucraniana, Trump pode envolver o presidente da Turquia. Segundo o presidente americano, Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Ele é respeitado pelas pessoas, e ele é meu amigo. Vocês entendem por que eu me dou bem com os fortes, mas não com os fracos.
Trump disse que Erdogan pode nos ajudar a alcançar a paz no mundo. Trump gosta de Erdogan. E Erdogan, de modo geral, é um político que agrada a Trump, tanto pelo seu comportamento quanto pela estrutura de poder que construiu. E Erdogan resolveu a questão da Síria. Agora, o ditador sírio e assassino está sentado em Moscou jogando Sony PlayStation, segundo publicações e canais do Telegram. Na verdade, agora a Síria é governada por aqueles que lutaram do lado dos rebeldes. E esse criminoso foi expulso, e a Rússia perdeu sua influência. Erdogan pode ajudar aqui. Mas existe uma diferença fundamental entre a guerra do Hamas com Israel e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O chamado fator China. A China se tornou um parceiro econômico e político importante para a Rússia. E isso pode tanto ajudar quanto atrapalhar, se Trump conseguir atrair Pequim para apoiar as negociações. Nesse caso, a China pode se tornar um elemento-chave para convencer Putin a buscar a paz. Urgente, no horizonte, no Mar Báltico, apareceu o misterioso submarino de Putin. A OTAN soou o alarme. A aviação está no céu. A frota se prepara para o ataque. Militares suecos detectaram o submarino secreto do Kremlin. O que Putin está planejando? Uma nova guerra ou uma provocação em escala global? Isso pode explodir o planeta inteiro. Confira todos os detalhes. A Marinha da Suécia detectou um submarino russo no Mar Báltico. Os militares informaram sobre isso na rede social X. Segundo o órgão, a embarcação entrou no Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Estreito de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças escoltaram o submarino. Os suecos classificaram esse episódio como nada mais do que uma missão rotineira. A Marinha do país não divulgou o nome da embarcação. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo 1 kg, segundo a classificação da OTAN. O mesmo tipo da submarino Novorossiysk, com o qual os russos recentemente passaram vergonha diante do mundo todo, quando ela inesperadamente emergiu na costa da França. Por muitas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas de todo o mundo. O funcionamento do seu motor é mais silencioso do que o barulho do mar do lado de fora, o que significa que o navio pode permanecer despercebido nos radares da OTAN. O próprio submarino foi feito de forma tão bem sucedida que não é à toa que o chamam de buraco negro. Ou seja, detectar este submarino, na minha opinião, será um grande problema para um possível inimigo. Foi assim que, há 10 anos, a propaganda russa falava sobre o navio principal do projeto modernizado de submarino russo. O Novorossiysk foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. A mídia garantia entusiasmada que a embarcação era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos. Mas agora, em 2025, ao que tudo indica, ele próprio está prestes a afundar. Segundo dados do VCHK-GPU, devido a danos no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço no mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição nem especialistas qualificados a bordo para realizar o conserto. A tripulação não é capaz de resolver o defeito. Devido a um acidente grave, começaram a surgir outros problemas. O combustível acumulado no porão representa um fator de risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem outra saída a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Como se diz, resolver o problema, eles vão ter que, não tem outro jeito. Vão ter que bombear essa mistura de água e diesel para fora do navio. Bom, em princípio, sim, claro, se isso começar com os aviões, e sem dúvida que há aviões monitorando submarino, aviação anti-submarino, o mar Mediterrâneo, aliás, é um lugar bastante povoado. Com navios de guerra de diferentes países, isso será facilmente notado por uma grande mancha iridescente. Na verdade, é exatamente isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que uma embarcação subaquática com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não tem volumes tão impressionantes assim. Embora, claro, qualquer tipo de poluição ambiental não seja de forma alguma bem-vinda. Agora, centenas de especialistas internacionais estão monitorando para garantir que os russos não provoquem uma catástrofe ambiental. No Ministério da Defesa da Rússia, eles fazem pose, dizendo que não houve nenhum incidente, que tudo estava planejado desse jeito. Ao mesmo tempo, esquecem de esclarecer o que exatamente a embarcação estava fazendo no mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino havia sido anunciada ainda em janeiro. E se há a bordo mísseis calibre de Novorossiysk, que o exército russo costuma lançar desses submarinos?
E o principal, sobre o que o comando nem sequer menciona: existe perigo para a vida da própria tripulação? Os vapores de diesel são explosivos, considerando que o submarino está literalmente recheado de vários equipamentos elétricos. E a qualquer momento, uma faísca pode causar um incêndio e a morte da tripulação do submarino. Para mim, hoje a principal questão é: o que a Federação Russa pretende salvar? Ela pretende salvar o equipamento ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, diante de um acidente desses, seria necessário retirar a maior parte da tripulação do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que podem lutar pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, significa que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível. Em todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o equipamento continua sendo a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo. E é evidente que a experiência do submarino nuclear Kursk, no qual morreram 118 tripulantes, não serve de lição. Novorossiysk não pediu ajuda. E sob a vigilância da aviação antissubmarino dos países da OTAN, segue para o porto de Kronstadt, onde supostamente é esperado no dia 21 de outubro. Segundo fontes de um canal próximo às forças de segurança, durante o período de serviço no submarino ocorreram 10 incidentes. Se o Novorossiysk conseguir chegar à base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. Se os russos conseguirão reanimar o submarino, é uma grande dúvida. Urgente, algo inacreditável aconteceu em Paris, um golpe decisivo contra Putin. Isso muda tudo. Uma mega arma já está a caminho da Ucrânia. E isso é só o começo. Paris está pronta para investir pesado na produção de armas ucranianas. Você vai ficar chocado quando ouvir os detalhes a seguir. França, aliada da Ucrânia na luta contra os invasores russos. O país fabrica drones e sistemas de defesa aérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Como destacou o ministro da Defesa, Rustem Umerov, nosso país tem experiência de combate e a França possui uma indústria poderosa. Consequentemente, isso garante uma parceria mutuamente benéfica para ambos os lados. Ainda não há dados abertos, pois é conhecido o acordo de cooperação em relação aos mísseis Uskal. Por exemplo, a produção conjunta, na versão britânica, é o Storm Shadow e o Caesar, que a França fornece. Existe interesse pela Ucrânia? Claro que existe, porque na Ucrânia não só tecnologias específicas que permitem utilizar e travar uma guerra de nova geração, mas também táticas de uso, experiência, milhões de registros, por exemplo, de inteligência artificial, que permitem usar isso de forma eficaz no campo de batalha. É claro que isso interessa muito aos franceses, assim como a qualquer país que coopere com a Ucrânia. Foram justamente os franceses, junto com o Reino Unido, que tiveram a ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia, a fim de garantir ao nosso país garantias de segurança. O ministro das Relações Exteriores, Sikorsky, disse de forma muito clara: mas de que garantias de segurança vocês estão falando? Garantias de segurança significam que vocês precisam dizer claramente se estão prontos para atirar nos russos. Se vocês estão prontos para atirar nos russos, então devem fazer isso agora, porque a Rússia já atacou a Ucrânia. Para falar a verdade, desde o início da invasão em grande escala, a França não apoiou a Ucrânia imediatamente. Melhor. Eles vieram naquela época junto com Scholz e Draghi, basicamente para convencer a Ucrânia a se render nas condições da Rússia. Mas quando Zelensky os levou a Bucha e mostrou o que aconteceu lá, eles entenderam que não dava mais para fazer nada. No verão de 2025, o ministro da Defesa ucraniano anunciou a criação de uma nova iniciativa internacional para a produção conjunta de armamentos nos territórios dos países participantes do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia. Vamos ver como isso será implementado e veremos detalhes concretos. Acho que em breve aparecerão informações sobre a produção conjunta de armamentos. Está ativamente expandindo a produção nos países da União Europeia, principalmente na Dinamarca, com quem estabelecemos uma relação produtiva em relação a investimentos na indústria de defesa ucraniana.
A iniciativa prevê a criação de fábricas licenciadas de armamentos ucranianos em países parceiros, com o objetivo de atender às necessidades urgentes das forças de defesa da Ucrânia. Em 2024, as partes francesa e ucraniana firmaram um acordo para iniciar a produção de munições sob licença da KNDS France Nester. Desta forma, a França não apenas transfere armamentos antigos para a defesa ucraniana, mas também estabeleceu uma cooperação entre seus fabricantes e as Forças Armadas da Ucrânia para uma colaboração fundamental em defesa e troca de experiências em combate. Sensação. Ucrânia e Estados Unidos estão criando uma super-arma que pode mudar o rumo da guerra. Um análogo do Chad. O mundo ainda não viu nada igual. Um desenvolvimento mega eficiente já está pronto para mudar todo o jogo na linha de frente. O inimigo já está em pânico. Como essa inovação vai mudar o equilíbrio de forças na guerra? Veja todos os detalhes. O Shahid ucraniano atingiu um novo patamar. Agora o drone está equipado com avançados sistemas de navegação e controle ocidentais, e a produção será estabelecida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Em breve, ele entrará em produção em série na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Alemanha. É o que diz a imprensa. A empresa americana Alterion, em parceria com uma empresa ucraniana, testou com sucesso o drone kamikaze de longo alcance Artemis LM-20. O drone está equipado com um sistema de inteligência artificial, autoguiamento e pode atingir alvos a uma distância de até 1.600 quilômetros. Ao mesmo tempo, o peso da ogiva é de 45 quilos, o que é mais do que suficiente para destruir a maioria dos alvos militares, equipamentos e infraestrutura do inimigo, acrescentam nossos militares. O principal aqui é que se trata de inteligência artificial e, digamos assim, o preço é bastante acessível, para dizer o mínimo. E se forem respeitadas as características tático-técnicas, como velocidade e altitude de voo, tudo estará conforme. E, pelo que entendi, elas estão sendo respeitadas. Esses fatores já foram estudados e testados, então, claro, isso vai facilitar um pouco para nós. Também se sabe que a principal característica do Artemis é o sistema de navegação e direcionamento baseado no computador de bordo Skitnotene, da empresa americana Alterion. Como foi destacado, é justamente esse sistema que permite ao drone se orientar e atingir alvos mesmo em caso de falhas na navegação por satélite, garantindo alta precisão na fase final do voo. Os meios do inimigo utilizam, em sua maioria, o bloqueio do sinal de GPS. Ou seja, basicamente, é isso que ajuda a mirar com mais precisão. Se estamos falando, por exemplo, dos canais de controle, sim, eles têm alguns sistemas que permitem, por exemplo, limitar as capacidades nos canais de controle de drones pilotados. Estamos falando de um sistema que, em grande parte, realiza o voo automático graças, por exemplo, ao equipamento de bordo que está instalado nele. Por isso, aqui estamos dizendo que, graças a essas capacidades, esse sistema pode contornar a guerra eletrônica do inimigo e atingir o alvo com praticamente nenhum bem, com um erro mínimo. Isso, novamente, é graças à mira visual, que está instalada diretamente nesse drone. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores da empresa já declararam que o drone passou por testes em campo de batalha. Isso já foi reconhecido tanto pelo lado ucraniano quanto pelos seus parceiros de produção. Esse drone foi criado em conjunto com uma empresa ucraniana, cujo nome não foi divulgado por questões de segurança, e já passou por testes completos que, segundo a declaração da empresa, incluíram lançamento a partir do solo, navegação com e sem GPS, trânsito de longa distância e ativação em solo. Vale destacar que o Artemis ALM-20 também possui uma câmera frontal, antenas adicionais e, ao que tudo indica, um motor elétrico, o que é uma solução bastante incomum, segundo especialistas. Isso é feito para, mesmo com uma produção em menor escala, alcançar resultados elevados por meio de uma precisão maior ao atingir o alvo. Afinal, a câmera na etapa final de operação do drone permitirá que ele acerte praticamente sem erro, inclusive contornando possíveis estruturas antidrones. Em primeiro lugar, eles serão destinados e utilizados para destruir aqueles alvos que afetam o poder militar do Estado terrorista e sua capacidade de conduzir operações militares na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a produção conjunta com os Estados Unidos está longe de ser o único resultado internacional da indústria de defesa ucraniana.
Na maioria das vezes, os parceiros ocidentais estão dispostos a investir justamente em drones. A Dinamarca se tornou pioneira na área de produção de defesa conjunta com a Ucrânia e foi a primeira a investir, inicialmente, em empresas na Ucrânia. E agora destinou mais de 67 milhões de euros para a criação de empresas de defesa ucranianas em território dinamarquês. A Finlândia também foi uma das primeiras a iniciar a produção conjunta com a Ucrânia. Ainda em novembro de 2024, o consórcio de defesa finlandês Suma Defense criou uma fábrica de drones em território finlandês em parceria com 4 empresas ucranianas. O Reino Unido também deu ênfase aos veículos aéreos não tripulados. Os planos de lançar uma produção conjunta em território britânico foram anunciados há alguns meses pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Atualmente, estamos definindo os detalhes nas decisões sobre a produção conjunta de armamentos com nossos parceiros. São decisões sérias com aqueles que mais nos ajudam. Projetos concretos, benefícios concretos para nossa defesa. No futuro, também haverá fábricas localizadas na Ucrânia, produções que ajudam na defesa do nosso espaço aéreo. Quero agradecer aos parceiros pelo interesse em trabalhar dessa forma com a Ucrânia, com a nossa indústria. Ao mesmo tempo, a UE destinou 1,5 bilhão de euros para um plano de defesa e cooperação com a Ucrânia, relata a Bloomberg. O principal objetivo do programa é otimizar a aquisição e a produção de armas, inclusive em conjunto com a Ucrânia. Portanto, parece que em breve o número de desenvolvimentos conjuntos ucranianos ocidentais no arsenal das Forças Armadas da Ucrânia aumentará significativamente. Urgentemente, explosão na linha de frente. A Ucrânia está derrotando a Rússia no Donbas. As forças armadas da Ucrânia estão rompendo as linhas de defesa do inimigo. Os ocupantes, em pânico, estão abandonando equipamentos e posições. Essas imagens já explodiram nas redes. Os combates ficaram incrivelmente intensos, e cada minuto decide o destino da guerra. Confira agora mesmo todos os detalhes sensacionais. A direção principal de inteligência da Ucrânia exibe suas novidades e anuncia abertamente sérios problemas para os ocupantes. Assim, a GUR recebeu à sua disposição vários dos mais novos barcos T-12 de fabricação ucraniana. As embarcações de 12 metros, equipadas com os mais modernos sistemas de navegação e rádio, 2 motores de 800 cavalos de potência, velocidade de até 95 e alcance de até 500 quilômetros, foram entregues aos militares por voluntários. Olá, pessoal! Hoje estamos entregando nada menos que 3 barcos T-12, que em breve serão usados pelos nossos combatentes em uma unidade especial. São barcos de 12 metros, equipados com motores potentes de 400 cavalos cada. Os barcos podem ser usados para diferentes tipos de missões. Essas missões incluem tarefas logísticas, operacionais, de assalto e de evacuação. Graças a barcos ucranianos como esses, os batedores conseguiram realizar várias operações especiais bem-sucedidas atrás das linhas inimigas. Agora, segundo prometem os militares, essas incursões vão acontecer com ainda mais frequência. E vale ressaltar, para o ocupante, isso não são apenas palavras vazias. O inimigo já não tem mais dúvidas de que as forças armadas da Ucrânia vão partir para o ataque. E, ao que tudo indica, os ocupantes perceberam que isso vai acontecer muito em breve. Por isso, o inimigo está se preparando, do jeito que pode, para receber milhares de seus contratados feridos. Este vídeo, gravado bem no fundo das linhas inimigas, foi feito por partisans ucranianos. O prédio construído às pressas na Crimeia temporariamente ocupada está sendo destinado para servir como hospital. A Rússia foi obrigada a organizá-lo devido às enormes perdas nas frentes de Kherson e Zaporizhia. O fluxo de feridos de lá superou todas as expectativas. Como resultado, os hospitais e postos médicos de campanha existentes não estão dando conta. A construção do hospital em Sevastopol começou em outubro de 2022 e estava prevista para ser concluída apenas no final de 2026. Agora, estão tentando terminar tudo às pressas, em regime de emergência. Os operários trabalham em 3 turnos, desrespeitando todas as normas tecnológicas, economizando em materiais e segurança, o que leva a acidentes constantes na obra, segundo afirmam os partisans ucranianos. Já é possível ver desalinhamentos nas estruturas e problemas com a fundação. No entanto, mesmo nessas condições, os soldados russos feridos ficam imensamente gratos. Afinal, isso é muito melhor do que ser eliminado pelos próprios companheiros bem no campo de batalha.
Aliás, foi exatamente isso que a tão elogiada defesa antiaérea russa, que até cobre, mas não protege, fez recentemente com seu próprio caça. Os próprios russos derrubaram sua aeronave Su por descuido durante a interceptação de mais um enxame de drones ucranianos. Aliás, confusões desse tipo no céu russo vão se tornar cada vez mais frequentes no futuro próximo. E logo depois dos militares, a defesa antiaérea do Kremlin vai acabar, sem querer, derrubando também seus próprios aviões civis. E tudo isso graças aos armeiros ucranianos, que estão aumentando constantemente o ritmo de produção de drones de ataque e mísseis. O Flamingo já está sendo estocado para um ataque em grande escala contra a Rússia, anunciado pelas autoridades ucranianas em resposta aos ataques de Putin à nossa infraestrutura energética. Então, Moscou e São Petersburgo já podem começar a se preparar para apagões. O Flamingo pode cortar luz e água em qualquer região da Rússia. Agora é realmente puro medo. Um medo instintivo sobre o que pode acontecer com eles lá. A etapa preparatória para o futuro ataque a Moscou foi um ataque noturno a vários alvos russos em territórios ocupados. Donetsk também foi atacada. Lá foram registrados grandes explosões, provavelmente em um depósito de munições. Além disso, drones atingiram o vilarejo de Gvardeyskoy, na Crimeia ocupada. Um depósito de combustível pegou fogo lá. E até mesmo na própria Rússia foi barulhento. Em Sochi, uma sirene de ataque aéreo foi acionada durante a noite. Explosões e o funcionamento da defesa antiaérea foram ouvidos por lá. O ataque foi confirmado pelo prefeito da cidade. No entanto, ele não especificou se os drones ucranianos atingiram seus alvos, o que dá motivo para supor que as forças armadas da Ucrânia provavelmente conseguiram o que queriam em Sochi. Da mesma forma, o inimigo também não consegue se esconder dos drones ucranianos nem mesmo na linha de frente. Nas últimas 24 horas, o exército russo perdeu pelo menos 700 soldados entre mortos e feridos, além de 5 tanques, 10 veículos blindados, 35 sistemas de artilharia e mais de 500 drones. Mesmo assim, Putin de jeito nenhum vai dar a ordem de recuar. Pelo contrário, seus generais só aumentam a intensidade dos ataques suicidas contra as posições ucranianas. A tática continua a mesma. Ou seja, são pequenos grupos de assalto. 2, 3, 5, 7 militares da Federação Russa tentam avançar por algum matagal, indo em direção à nossa linha de frente. Mas graças aos nossos operadores de reconhecimento aéreo, conseguimos detectá-los a tempo. Ou seja, ainda na aproximação, eles já sofrem ataques de artilharia e de armas coletivas. Também usamos drones FPV, Mavits com lançamentos. Ou seja, fazemos de tudo para não deixá-los chegar à nossa linha de frente, para que não consigam iniciar um combate de fuzis com os nossos rapazes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 187 confrontos entre as forças de defesa da Ucrânia e o exército russo na linha de frente. De acordo com o relatório do Estado-Maior, o ocupante realizou até 100 ataques aéreos contra posições das unidades ucranianas e localidades, lançando 206 bombas guiadas. Além disso, efetuou 4.553 disparos, dos quais 118 foram de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. E foi assim que nossos defensores responderam a isso. Nas últimas 24 horas, a aviação, as forças de mísseis e a artilharia das forças de defesa atingiram 14 áreas de concentração de pessoal, armamentos e equipamentos militares, um posto de controle de drones, 6 meios de artilharia e um alvo importante dos invasores russos, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E agora, nossos guardas de fronteira organizaram uma caçada aos veículos e ao pessoal dos ocupantes na direção de Kursk. Além disso, nossos defensores estão aterrorizando o inimigo na região de Kherson. Os pilotos do batalhão de drones estão nivelando as posições inimigas com o solo com lançamentos, destruindo drones FPV inimigos que ficam à espreita e queimando abrigos e posições dos pilotos russos perto do 2º Lima. O esconderijo de munições dos russos também foi atingido, assim como os pertences pessoais dos invasores, eles próprios e o posto de comando do inimigo nessa direção do fronte. Oi, gente. O Kremlin está preparando um golpe fatal de Engels.
Imagens de satélite da inteligência ucraniana revelaram uma expansão em larga escala da principal base aérea da Rússia. O que Putin e o comando estão planejando? Mas as forças armadas ucranianas já estão preparando uma resposta feroz. Como a Ucrânia pode destruir esse plano? Veja todos os detalhes chocantes. A Rússia está tentando reviver sua aviação estratégica. Em outubro, a Rússia intensificará o trabalho para expandir sua principal base de aviação estratégica, a Aviavector. Observador militar. Novas construções estão em andamento na base aérea de Engels 2. Concreto está sendo despejado na parte norte. Pistas de táxi adicionais estão sendo construídas e 12 vagas de estacionamento estão sendo demarcadas. A base aérea Engels 2 é um dos principais pontos da aviação estratégica do país ocupante. É justamente de lá que decolam os bombardeiros estratégicos que lançam mísseis de cruzeiro contra o território ucraniano. Além disso, uma quantidade significativa de armamento aeroespacial é armazenada nessa base. Essas obras de engenharia começaram ainda na primavera. A fase ativa da construção continua nos últimos meses. Provavelmente, é aqui que serão posicionados os bombardeiros estratégicos Tu-95NS e Tu-160, além dos bombardeiros táticos Su-34 e dos caças Su-35. E à primeira vista pode até parecer que são apenas obras comuns, mas para os especialistas militares isso é um sinal de alerta. A ampliação da base aérea aumenta as capacidades operacionais da aviação inimiga, reduz o tempo entre as decolagens, eleva o número de aeronaves prontas para combate e facilita a logística de entrega de munições. Essas obras de construção no aeródromo Engels 2 são, antes de tudo, um momento de demonstração. Após o ataque realizado especificamente por drones ucranianos em 20 de março, no dia 23 começou uma construção intensiva. Ou seja, a Federação Russa tenta mostrar que, consequentemente, esse objeto militar está entre as prioridades. Além disso, ele está protegido, consequentemente, por sistemas de defesa antiaérea. Ou seja, é mais um sinal político para o público interno do que para o externo, seja em relação à Ucrânia ou aos Estados Unidos. Ou seja, é uma tentativa de mostrar que o governo central russo está no controle da situação. Paralelamente a isso, também estão sendo realizados trabalhos em outro aeródromo, o Diaghilevo, na região de Ryazan. O país agressor tenta recuperar a mobilidade de sua aviação e a densidade de suas bases, reduzindo a dependência de pistas de pouso e decolagem individuais. Vagas de estacionamento adicionais e pistas de taxiamento permitem que os aviões sejam mobilizados mais rapidamente, aumentam o número de decolagens e reduzem o tempo em que os equipamentos ficam em posições vulneráveis. A Federação Russa, com a realização dessas obras de construção e edificação nesses importantes objetos militares, tenta demonstrar que continuará considerando o chamado terror de mísseis como um elemento prioritário e fundamental de pressão político-militar sobre a liderança da Ucrânia, de forma contínua e persistente. Ou seja, sem ter possibilidade de obter sucessos reais na linha de contato de combate, o principal foco do exército de ocupação russo está nos ataques, inclusive com o uso da aviação estratégica, contra infraestruturas no território da Ucrânia e contra cidades residenciais. Mas a expansão das bases é apenas parte da equação. A aviação exige tripulações, combustível, munições e rotas de abastecimento seguras. As perdas de pessoal, os problemas logísticos e as restrições internacionais sobre componentes reduzem a eficácia das novas bases. Em resumo, ter mais vagas de estacionamento não significa mais ataques no futuro próximo. E considerando que o aeródromo está a cerca de 600 quilômetros da linha de contato de combate, a 600 quilômetros da fronteira russo-ucraniana, ele está dentro do alcance dos drones de ataque ucranianos e, consequentemente, de outros meios de ataque ucranianos. Estamos falando do famoso Netuno. Portanto, se for realmente registrada a atividade da aviação russa justamente neste aeródromo, haverá respostas espelhadas por parte do lado ucraniano no momento de realizar ataques contra alvos militares legítimos. E este aeródromo militar é um alvo militar legítimo tanto no caso do uso de armamentos americanos, caso sejam fornecidos, quanto, consequentemente, de uma ampla gama de armamentos de fabricação ucraniana. E esses aeródromos caíram no gosto do lado ucraniano.
Em particular, em março, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um dos maiores ataques ao Rindios 2. Um depósito de munições foi atingido e cerca de 96 mísseis de cruzeiro lançados do ar, destinados a várias rodadas de ataques, foram destruídos. Os ataques aos estoques de combustível também enfraqueceram seriamente as capacidades do inimigo. E enquanto o inimigo tenta expandir a infraestrutura, a defesa ucraniana está se modernizando. Se houver qualquer mínima atividade que ameace as cidades ucranianas, nossos defensores novamente realizarão ataques precisos e devastadores, privando a Rússia das últimas unidades de aviação. É isso por hoje. Mais notícias quentes do front você confere na próxima edição.